Exercício número 1 da aula 80 do segundo ano do ensino médio. Um empréstimo de R$ 1.000 foi contratado pelo prazo de 2 meses, com incidência de juros compostos. O montante final pago após o prazo foi de 1.440. Nestas condições, a taxa de juros mensal foi de... Então aqui nós estamos trabalhando com os juros compostos, tá? E nós vamos relembrar a formulazinha de como é que nós calculamos o montante, o capital inicial, a taxa de juros ou o período, utilizando essa modalidade de juro. Quando nós trabalhamos com juros compostos, nós trabalhamos com essa formulazinha aqui, ó. O montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo, certo? Então, o montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. O que é um montante? O montante é o total, é o capital inicial mais o juro. Tá? O que significa o C? O C representa aquele capital inicial, aquele valor que foi tomado de empréstimo. O montante representa aquele valor que nós vamos devolver do capital inicial, ou seja, aquilo que a gente pegou, e mais o juro. O I está representando a taxa, né? E o T está representando aí o período com que eu fiquei, em que eu contratei este empréstimo. Então agora nós vamos tirar as informações do nosso problema. O que seria o M? Bom, o M é um montante. Ele representa o juro mais o capital que eu peguei. Então é 1.440. O que significa o C? O C representa o capital inicial, ou seja, quanto foi emprestado? Nesse caso foram R$ 1.000. O I está representando a taxa, e é justamente isso o que eu estou procurando no meu exercício, certo? E mais uma coisa é o T. O T está representando, então, o período com que eu fiquei com o dinheiro. Nesse caso, representado por 2 meses. Então, por que é importante a gente saber esse período, meses, anos ou bimestres? Porque a taxa vai ser de acordo com o período que eu estou trabalhando. Então vejamos, agora vamos substituir estas informações aqui na nossa fórmula. Então 1.440 igual o capital, que é 1.000, vezes 1 mais essa taxa, que eu não sei qual é, elevado ao tempo. Qual é o tempo? É 2, porque são 2 meses. Agora, qual que é a primeira coisa que eu vou fazer aqui? Eu vou perceber que esse 1.000 está multiplicando todos esses valores. Então, se ele está multiplicando, ele pode passar dividindo. Então, esse é o primeiro procedimento que eu vou pegar. Eu vou pegar o 1.440 e vou dividir aí por 1.000. Igual, agora, 1 mais a taxa elevado ao quadrado. Quando eu pego 1.440 e divido por 1.000, eu vou deslocar esta vírgula do 1.440 a quantidade de zeros que tem no 1.000. Ou seja, se a vírgula está aqui e tem 3 zeros, então eu vou deslocar 1, 2, 3 casas. Ou seja, 1.440 dividido por 1.000 é 1,440, igual a 1 mais i elevado ao quadrado, certo? Então, não preciso escrever 1,440. Eu posso deixar só 1,44. Fica mais simples de trabalhar. Esse último zero ali, ele não faz diferença aí na minha conta. Pois bem, e agora? Como que eu continuo esta conta? Veja bem,
Eu tenho esse 2 aqui em cima, está sendo elevado ao quadrado. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, eu vou passar para o outro lado como sendo raiz. Tá? Na verdade, não é que passa. Eu vou aplicar a raiz quadrada dos dois lados da minha equação. Ao tirar a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, o resultado é o próprio número. Tá? Então, por isso que a gente diz que passa como raiz. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, vai ficar raiz quadrada de 1,44 igual a 1 mais i. Percebam, sumiu ao quadrado daqui porque eu passei com a operação inversa, passei como sendo raiz. Certo? Então, o que acontece? Não faz mais sentido ter ter parênteses. Então, eu vou ficar, na verdade, com 1,44 igual a 1 mais o i. Mas qual é a raiz quadrada de 1,44? Percebam o que nós vamos fazer aqui para resolver esse probleminha. Vamos fazer aqui do ladinho. Ó. Veja bem, raiz quadrada de 1,44 é a mesma coisa que escrever raiz quadrada de 144 dividido por 100. É a mesma coisa, certo? Mas por que afinal eu fiz isso? Porque quando eu tiro a raiz quadrada de 144 por 100, eu posso dividir essa raiz em numerador, 144, dividido pela raiz do denominador. Tudo isso é uma igualdade. Agora, qual é a raiz quadrada de 144? É 12. E qual é a raiz quadrada de 100? É 10. E 12 divididos por 10 vai dar exatamente 1,2. Certo? Vamos só separar aqui a nossa continha do que a gente fez. Então, veja bem, eu cheguei à raiz quadrada de 144 como sendo 1,2. Então, agora eu vou substituir. Ao invés de 1,44, eu vou colocar 1,2 igual a 1 mais i. Esse 1 que está somando vai passar para o outro lado diminuindo. Então, vai ficar 1,2 menos 1 igual a i. Quanto vale o i, então? R$1,20 menos R$1, sobra só 20 centavos. Quero que vocês olhem aqui em cima e percebam que ele está em percentual. Para que eu chegue àquela conclusão, isso aqui está em número decimal, tá? Eu preciso fazer no final aqui, multiplicar por 100. Aí eu tenho a representação de 100 vezes 0,2 vai dar exatamente 20%. Então, a taxa que foi aplicada nesse caso aqui foi de quanto? Foi de 20%. Letra C. Na questão número 2, diz o seguinte. A quantia de R$15.000 é emprestada a uma taxa de juro de 10% ao mês. Aplicando-se juros compostos, o valor que deverá ser pago para a quitação de dívida em 3 meses, ou seja, 3 meses depois, é. Vamos relembrar um pouquinho a fórmula do nosso juro composto. Ele diz o seguinte, que o montante é igual ao capital inicial que multiplica 1 mais a taxa elevado ao período, ou seja, elevado ao tempo. Agora vamos separar os nossos valores. O que significa o M? O M é um montante. O montante é justamente aquilo que eu quero saber, o valor de quitação. Tá? Então, este valor eu não sei. Agora, o que é o C? Bom, o C é o capital inicial, é quanto ele emprestou. Então, ele emprestou, nesse caso, 15.000. O que representa o I? O I representa a taxa. E a taxa é de quanto? A taxa é de 10% ao mês. Agora aqui tem um detalhe. Nós não vamos usar na fórmula o 10%. Nós vamos usar o seguinte. Ó. O que é 10%? Ó? 10%
é a mesma coisa que 10 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,10, que eu posso usar 0,1. Esta aqui, esta sim, é o valor que eu vou utilizar aqui na resolução da minha atividade quando eu vou trabalhar com a taxa de juros, certo? E tem mais uma outra informação que fala do T, que é o período. Ele quer saber 3 meses depois. Outra coisa importantíssima que nós devemos relembrar é que o tempo e a taxa de juro precisa estar na mesma unidade de medida, né, de períodos. Nesse caso, a taxa está ao mês, o tempo está em meses, pronto, tá certo. Tá? Se tivesse diferente aqui, nós precisaríamos igualar. Depois a gente vai ver mais exercícios sobre isso. Pois bem, agora eu vou pegar os valores e vou substituir na fórmula. Então, o montante é igual ao capital, que são os R$15.000, abre parênteses, 1 mais a taxa, que é 0,1 no seu valor unitário, elevado ao cubo. Então, este montante vai ser igual a quanto? 15.000 reais, abre parênteses, 1 mais 0,1 é 1,1. Isso aqui elevado ao cubo. Significa que eu vou ter que fazer 1,1 multiplicando 3 vezes. 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, tá? E o montante será igual, então nós temos os 15.000. Ao fazer 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, nós vamos ter um valor aí de, abre parênteses, 1,331. E agora, a última coisa que eu faço é a multiplicação entre esses valores. 1,331 vezes os 15.000. Vai dar um total de R$19.965. Olhando nas nossas alternativas, vamos verificar que a letra B é aquela que corresponde à solução do meu problema.